do projeto de construção da ponte Xambioá-São Geraldo do Araguaia. Vou coordenar essa reunião pública, né, fazendo o cerimonial e apresentando todos os participantes que terão fala durante o processo da reunião pública. Então, senhores e senhoras, bom dia. Iniciamos a cerimônia de abertura da segunda reunião pública de comunicação social da ponte Xambioá-São Geraldo, com a função de munir a população com informações sobre o empreendimento que se encontra em execução. Ela é uma realização do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, DENIT. Unir dois estados, unir dois municípios, duas realidades irmãs, diversas, mas também iguais, é uma responsabilidade muito grande. A ponte sobre o Rio Araguaia, agora sendo edificada sobre esse rio, que é um limite natural, mas que pela sua generosidade de água não se comporta como tal, se faz de veículo, que possibilita o transporte, se oferece para o ir e vir, sendo a chance de garantir de direito da população dos dois estados, das duas macro-regiões do país e ainda de dois biomas ricos, necessários e únicos. É, acima de tudo, o exercício de cidadania sendo exercido por aqueles que trabalham e colaboram com a construção do país. A todos que participam dessa reunião pública, convido a se unirem nesta missão de construção do empreendimento, compreendendo que este não é feito apenas por um grupo, mas por uma comunidade, uma sociedade. Vamos, que a hora é agora de cuidar, de conservar, de preservar os recursos naturais em torno do Rio Araguaia. Hoje, como até agora não se apresentou nenhuma autoridade aqui no chat, não se anunciou, nós vamos quebrar um pouco o protocolo da reunião pública. Ela é desenhada, né, para que a gente compõe uma mesa quando a gente faz um espaço presencial, né? Hoje nós estamos fazendo de uma maneira diferenciada. A situação de pandemia, né, nos obriga que tenhamos que nos reunir nesse espaço virtual. Então, isso modifica um pouco a dinâmica de atuação numa reunião pública. Essa reunião pública, ela é prevista pela legislação, né, ambiental, pelas condicionantes da licença da ponte. Então, é um ato que é um ato público e também um ato legal, né? Então, isso demanda com que a gente atue com um fluxo um pouco mais cerimonialista, oficialesco, né? Então, por conta da inexistência, até agora, de autoridades, prefeitos, vereadores, secretários que foram convidados, mas ainda não entraram na reunião, nós vamos quebrar um pouco esse fluxo e vamos passar diretamente para as apresentações do empreendimento, para o diálogo em torno do que está ocorrendo com relação às questões ambientais, né? E nesse processo a gente desenhou um fluxo que vai passar do engenheiro ambiental responsável pela execução de toda essa parte, né, até o representante do DENIT. E nesse processo, se surgirem falas, perguntas, né, pessoas interessadas em saber tirar alguma dúvida, ao longo disso a gente, intermediando as falas, responde, mas no final nós vamos ter um espaço de tempo para responder todas as questões, todos os questionamentos que surgirem aqui na reunião pública. Por que é importante a participação da população nesses espaços, no espaço da reunião pública? É importante, sobretudo, porque aqui é o grande espaço privilegiado para se tirar essas dúvidas. Fora isso, ao longo da reunião, nós vamos apresentar para vocês alguns canais de comunicação, mas é nesse espaço aqui que a gente se encontra, né, que a gente debate, que a gente possibilita também essa participação mais massiva, né, que vocês nos conhece a gestão da obra, conhece o pessoal do consórcio, conhece o representante do DENIT. Então, por isso é muito importante que a população participe, é esse o espaço.
Esse material, ele fica gravado, é conservado e é um material público também, mas que vai fazer parte de todos os relatórios que são emitidos com frequência, né, pela gestão ambiental e pela a obra civil. Então, é necessário essa participação, esse encontro, e ele é feito de 4 em 4 meses. As campanhas ocorrem quadrimestralmente. Então, passando essa, quando for no mês de outubro, nós vamos ter outra reunião pública e aí outro momento de participação da população, que é super importante. Agora eu vou passar a palavra para o engenheiro ambiental, senhor Eduardo Pons. Ele vai fazer uma apresentação da obra no aspecto de gestão ambiental. Terá um tempo para fazer essa intervenção, né? E como eu falei para vocês, vocês podem também mandar no chat, escrevendo as perguntas de vocês para o Eduardo. Com você, Eduardo. Obrigado, Juliette. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Beleza, então. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo. A gente está com o pessoal que ainda está entrando, talvez alguém está com um problema de acesso, mas diante desse novo cenário, é de se esperar mesmo que a gente tenha algumas dificuldades e desafios. Bom, como a Juliette falou, eu sou engenheiro ambiental da gestão ambiental do empreendimento, então nosso trabalho é estar acompanhando todo o processo no que diz respeito ao gerenciamento, que vai desde acompanhamento da parte documental, de licença, e também a execução dos programas. Na primeira reunião pública, que foi em fevereiro, quem teve a oportunidade de participar ou de ver os resultados, a gente fez uma parte mais introdutória, que foi apresentando a equipe, apresentando um cronograma previsto, né, como era o início da obra, mas a obra em si não tinha iniciado, esse cronograma veio sofrendo algumas alterações, né, e o que a gente também enfatiza é que a execução dos programas ela começou já em janeiro, no início do nosso contrato, e a obra em si, de fato, não havia iniciado na parte mesmo de infraestrutura, estava na parte de mobilização de canteiro, né, de contratação. Então, é um ponto importante para a gente enfatizar que o monitoramento ele já começou antes do início da obra. E essa reunião, a gente tem como objetivo, uma das pautas é já mostrar o que, dos programas que a gente apresentou na primeira, o que a gente já tem executado e o que a gente já tem de resultado e previsão para as demais. Então, eu vou fazer uma apresentação agora mais introdutória, tentar ser bem breve, com o que a gente já tem de resultado dessa execução desses programas. Deixa eu abrir aqui. Conseguem ver minha tela? Juliette, só me dá um retorno aí, se está conseguindo ver minha tela. Tá sim, Eduardo. Então, eu vou apresentar aqui de forma bem rápida. Lembrando que, dentre os programas que a gente tem, o de comunicação social e educação ambiental, ele vai ser trabalhado de uma forma um pouco mais detalhada. A Juliette vai dar um auxílio nisso. Então, eu vou apresentar os outros de forma mais rápida. Bom, essa reunião, assim como a primeira, ela tem um caráter informativo, né, de comunicar à população o andamento das obras e quais as medidas que a gente já está tomando quanto ao andamento dos programas. E fundamental também a gente abrir os canais e disponibilizar
todo o nosso atendimento para quanto às dúvidas do empreendimento. Lembrando que, como não tem muita gente presente na reunião, a gente vai estar aberto a sempre estar com os canais para tirar dúvida e encaminhando para as partes responsáveis, a depender de qual é o assunto do questionamento. Bom, aqui nós temos representando o empreendedor da ponte, que é o Denit. A gente tem o Deusdete, né, que está na sala. Agradecer a presença dele, depois posso abrir um momento para ele falar um pouco. São dois fiscais representando o DENIT, que é o Raimundo Elias e o Deusdete, da construtora, que é formado pelo consórcio Xambioá, o engenheiro civil Rodrigo Asfora, o engenheiro civil Fernando Martins e o engenheiro ambiental Rodrigo Mendes, que está aqui presente na reunião para representar o consórcio. Da gestão ambiental, nós temos a coordenação, que é de Palmas, representado pelo Geraldo, também está aqui presente na reunião, e eu sou o supervisor ambiental, que reside aqui em Xambioá. Eu queria convidar o Rodrigo, só para ele falar um pouco sobre dados que é mais técnico da obra. Então, já combinei com ele, ele vai falar rapidinho sobre alguns dados mesmo, em questão de andamento da obra, que ele tem mais domínio, que ele está acompanhando. Ele é o engenheiro ambiental do consórcio, então ele pode falar com um pouco mais de propriedade. Rodrigo, pode ir na hora que você quiser. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Mendes, sou engenheiro ambiental responsável pelas atividades do consórcio, né? Vim aqui participar dessa reunião, dessa segunda reunião pública, para poder estar informando aí a população de Xambioá e São Geraldo sobre as atividades que nós estamos desenvolvendo no canteiro na execução da ponte, né? A ponte, ela, na realidade, ela é construída em 5 etapas, né? A primeira etapa seria a implantação do canteiro de obras, depois seria, posteriormente, a etapa de infraestrutura, mesoestrutura e supraestrutura, certo? A parte de canteiro de obras já está, que é a primeira etapa, né, da implantação, ela já está praticamente concluída. Nós já iniciamos a atividade de infraestrutura. O que seria essa atividade? A parte de infraestrutura é a parte de fundação, de sondagem, escavação e fundação da ponte, né? Nós ainda estamos trabalhando na margem, nós não iniciamos as atividades no rio ainda. Então, nós iniciamos ali a atividade de infraestrutura na margem do lado de Xambioá. Já iniciamos a fundação, né, a sondagem, né, estamos finalizando a sondagem, né, na margem. Já fizemos parte da fundação, concretagem de estacas, blocos, né, e sapata. E em alguns pontos já iniciamos a etapa de mesoestrutura, né, que é a etapa de aplicação dos pilares, né? Então a obra está bem inicial ainda, mas ela está em constante evolução nesse momento. A próxima etapa, nós vamos dar início na parte náutica, né? Mas para isso a gente está se organizando ainda para finalizar a montagem das balsas, para que a gente possa dar entrada no rio propriamente dito, né? E sempre vale lembrar que nossas atividades estão sendo todas executadas de acordo com a legislação ambiental, normas técnicas. Temos todas as partes que estamos executando são sendo parte de projetos que estão sendo analisados e aprovados. Então seria isso inicialmente o que nós estamos
trabalhando nesse momento. Tem mais alguma outra informação assim, Não, que a gente poderia falar agora, Eduardo? é isso mesmo, Rodrigo. Obrigado aí por já ter falado um pouco sobre as etapas, né, que essa parte é mais do projeto executivo de engenharia. Então, Exatamente. a gente tem que ficar recebendo atualizações do consórcio para poder informar, né? A gestão ambiental, ela recebe algumas perguntas mais específicas quanto ao andamento, mas aí a gente entra em contato com o consórcio, eles repassam para a gente e a gente se informa. Então, só complementando aqui, né? O assim, consórcio. Eduardo, e com relação às informações que vão ser repassadas, pode ficar, essa é uma das políticas do consórcio, é manter sempre informado o pessoal da supervisão ambiental, aí a comunidade, a partir do momento que eles vão solicitando as informações para nós. Tá certo. Tá certo, então, Rodrigo. Obrigado pela contribuição. E só complementando, né, o que o Rodrigo apresentou para a gente, essa ponte ela está sendo iniciada na margem direita, né, em Xambeuá. Então, o trecho seco ali fica ali mesmo no perímetro do consórcio, do que é o canteiro de obras, e a extensão da ponte, né, é de 1.727,37 metros, sem contar com a parte de acessos, que é outra etapa que ainda está sendo finalizada a questão de projeto e execução. Então, não tem ainda muitos dados técnicos a respeito dos acessos. Aqui no mapa a gente pode... E também é importante falar, Eduardo, assim, só desculpa estar te atrapalhando aí, te interrompendo. Sim, sim. Importante falar que o consórcio, o escopo de trabalho do consórcio é apenas para a implantação da ponte. Os acessos não seriam de responsabilidade do consórcio Xambioá. Sim, tá certo. Foi um ponto que a gente colocou também na primeira reunião. Sempre gera dúvida, né, Eduardo, isso, realmente. Sim, sim, porque tem o trecho dos acessos o que está previsto, é um trecho grande também, então gerou muita dúvida a respeito dessas áreas, mas é uma discussão mais futura, porque a gente não tem ainda a questão do projeto e tudo não está bem definido. Então, a gente foca mais na execução da área da ponte, até porque o consórcio é responsável por esse trecho, como você mesmo apontou. A gente pode ver aí no mapa, em amarelo tem o traçado da ponte, e o que está em rosa seria o que está projetado para o acesso, mas isso, né, ainda não foi iniciado nenhum tipo de trabalho em relação a isso, então é uma etapa mais futura. Então, a ponte ela está seguindo no sentido de Xambeuá até São Geraldo. Esse é o sentido dela. Lembrando que os trechos da ponte também tá seguindo etapas de aprovação de projeto e execução. Então, os apoios, tem uma quantidade de apoios aprovado para fazer a execução, depois tem mais uma etapa que aprova mais um restante, até assim ir avançando a obra. Aqui o Rodrigo, né, colocou mais ou menos como está o andamento da obra. A gente tem aí, em maio, a gente não tinha ainda a mesoestrutura, mas já iniciou. Então, esse gráfico é referente a maio, né? Agora, em junho, já tem mais um percentual encaminhado. Aqui, umas fotos de como está a obra nesses 2 últimos meses. Lembrando que no site do empreendimento, tem lá o andamento da obra, né, atualizado a cada mês, e algumas fotos já do avanço, desde o início até agora, esse último mês, já tem foto atualizada. Então, é fácil o acesso, a gente vai apresentar de novo o site para estar acessando e acompanhando as atividades. Sobre o licenciamento ambiental, a licença do empreendimento ela é conduzida pelo IBAMA, foi emitido... O IBAMA até agora emitiu 3 licenças. A licença de instalação, a autorização para supressão vegetal e a autorização para coleta e transporte de material biológico. Vou comentar um pouco sobre eles.
A área do canteiro, ela está licenciada pelo órgão estadual, né, no Tocantins, que é o Naturatins. A atividade de arqueologia tem autorização do IFAM. Os PBAs elaborados para atendimento, em relação às condicionantes das licenças, e essas atividades têm um acompanhamento do DENIT. Então, como eu falei, as licenças do IBAMA, a licença de instalação, que teve a renovação em março, e ela tem validade até 2024, então ela tem uma validade maior do que o próprio tempo previsto para a instalação do empreendimento. A autorização de supressão vegetal é para desmatamento. Então, nas áreas onde está previsto o desmatamento, que é a cabeceira da ponte, ali na margem do rio, e alguns acessos, vai precisar fazer o desmatamento. Então, para isso, tem uma autorização para fazer essa supressão, que ela teve uma renovação e foi retificada agora em junho. Então, ela vale até 2023. E nesse mês, a gente também adquiriu a licença do IBAMA para coleta de material biológico, que seria peixes, né, para fazer o programa de monitoramento da fauna aquática, para acompanhar ali se vai ter alguma perturbação, alguma alteração quanto a animais aquáticos, por conta do empreendimento ser basicamente todo, né, situado no leito do rio. E, como eu falei, tem as licenças do órgão estadual, que é a autorização do canteiro, e também temos outorgas, que é de poço e drenagens que precisam, que está sendo feito coleta de captação de água, então para isso precisa de autorização. Aqui um resumo dos serviços do que a gestão ambiental, né, do qual eu sou o supervisor, a gente acompanha. Então tem o gerenciamento ambiental, que ele faz o gerenciamento do empreendimento e dos programas ambientais. Do empreendimento no sentido de documentação quanto para os órgãos ambientais, acompanhamento das condicionantes da licença. Para isso tem uma equipe que em Palmas tem esse gerenciamento, que se estende até aqui também a supervisão. Então é feito todo o controle dessa parte da gestão do empreendimento juntamente com os demais programas. A supervisão, eu acompanho o dia a dia da obra, do que pode causar de impacto, a prevenção, prevenção dos impactos em relação às atividades que estão sendo construídas, e tem alguns programas e planos dentro da supervisão que eu acompanho. Então, fica o consórcio e a gestão trabalhando juntos para a execução desses planos, como é o plano ambiental da construção, o programa de recuperação de áreas degradadas, o gerenciamento de risco, o programa de ação de emergência e recuperação de matas ciliares, né? Como eu falei, o empreendimento está na margem do Rio Araguaia, então pega a área de proteção e a mata ciliar, precisa ser recuperada. Como consultoria, o inventário florestal, que já foi finalizado, tem um programa de apropriação e indenização de terras benfeitorias, e os programas que a gente executa basicamente todo mês, ou numa frequência, né, durante os 36 meses de previsão para a gestão ambiental, é o programa de gestão ambiental, o programa de comunicação social, o programa de educação ambiental, o de monitoramento da qualidade da água, o programa de monitoramento da fauna aquática. Vou depois falar um pouquinho sobre cada um deles. E o programa de arqueologia, né, como eu falei, é autorizado pelo IFAM, as atividades, ele é dividido em 3 subprogramas, que é o de monitoramento arqueológico, salvamento arqueológico e educação patrimonial. Como eu falei, o inventário florestal, temos um plano também para riscos e ação de emergência, em caso de algum acidente ou emergência que precisar de diretrizes, e um projeto de plantio compensatório para as áreas que vão sofrer a supressão, né, o desmatamento. A supervisão é aquilo que eu falei que eu sou o responsável, né, sou um engenheiro que é residente em Xambioá para acompanhar a obra, quanto, né, essas atividades e acompanhar os programas. Então, eu faço a fiscalização em loco, na verdade é um acompanhamento, né, e orientação quanto buscar soluções técnicas junto à supervisora de obra, junto ao DENIT, à construtora, para realizar da melhor forma possível e evitar qualquer tipo de impacto. Então, o trabalho basicamente é realizar as vistorias e propor orientações, correções nesse sentido.
Temos 36 meses previsto para a execução da supervisão. Aí em vermelho está destacado o que a gente já fez, então foi de janeiro até maio, já executado, com relatório, com resultados, e o mês de junho agora, como a gente está fechando o mês, está na fase final de consolidação das atividades. E o azul claro representa o que está previsto. Então, 36 meses de atividades da supervisão. Aí, como eu falei, dentro a gente acompanha alguns programas, né? Vou até mostrar aqui um pouco, ó, o plano ambiental da construção, a gente acompanha, tem controle de erosão, das atividades que podem provocar algum tipo de ou erosão, ou assoreamento, fazer esse controle junto às atividades. Outro exemplo é controle do nível de ruídos, né? A gente monitora todo mês, aí apresenta um relatório específico. Aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico de um dos pontos, a gente monitora 5, onde a gente apresenta cada mês os resultados, coloca o limite, faz um laudo conclusivo em relação aos níveis de ruídos que a obra está emitindo, as atividades. A execução dos programas ambientais. A gestão ambiental é aquilo que eu falei, que o gerenciamento, ele coordena tudo, toda a parte do empreendimento em relação ao licenciamento ambiental, né, as condicionantes e a execução dos programas. Então, ele abrange a coordenação ambiental, a supervisão ambiental e o monitoramento. Né, tem inspeções em campo, produção de relatórios que são encaminhados ao DENIT numa frequência mensal, e também tem os relatórios previstos para o IBAMA, que aí depende de qual programa, tem um cronograma ou trimestral ou semestral. A qualidade da água. O programa de monitoramento da qualidade da água tem o objetivo de monitorar a água de corpos hídricos existentes na área de influência, permitindo a adoção de medidas que assegurem a sua não degradação. Então, foi o programa similar ao da supervisão, a gente também iniciou em janeiro, tem uma previsão de 36 meses de execução, e esse programa, ele tem dois tipos, em que todo mês são feitos os parâmetros turbidez, sólidos e óleos graxas, e trimestralmente é feito mais uma série de outros parâmetros, que é uma série mais completa. Então, já foram feitos dois monitoramentos no âmbito trimestral, que ele dá um resultado mais completo do comportamento hídrico, e assim a gente pode elaborar um resultado melhor para ser discutido. Aqui são os pontos, são 3 pontos no eixo da ponte, são 3 pontos descendo o rio, a jusante, e 2 pontos acima do que é o eixo da ponte, a montante, que são pontos importantes para a gente fazer a comparação com os pontos depois da ponte, né? A gente consegue ter uma resposta boa com pontos acima do que está sendo, do local que está sendo diretamente afetado, que seria a construção da obra, né, da ponte. Lembrando que a ponte ainda não atingiu o leito do rio, então todas as alterações, algum tipo de parâmetro que a gente já identificou acima do limite, ele pode ter uma outra fonte, um outro porquê de estar comportando dessa forma. Então, aqui são os parâmetros que a gente analisa, como eu falei, são 3 mensais e uma série bem maior trimestral. Os resultados que já tivemos desse programa foi o monitoramento mensal de 8 pontos, né, desde janeiro, como eu falei. Temos os relatórios mensais com a apresentação dos resultados, e um dos objetivos também é para obter o que chama de IQA, que é o Índice de Qualidade da Água. Então, com aquela série de parâmetros trimestrais, consegue-se elaborar um índice de acordo com o resultado de uma formulação matemática. Então, a gente tem aí do lado esquerdo qual seria a referência, a escala de referência para a qualidade da água, de péssima a ótima, e à direita o que a gente já teve, né, em maio, foi o último IQA que a gente fez, com referência à qualidade da água do que está sendo monitorado. Então, aí temos para todos os pontos, tivemos o mesmo resultado, que é uma água boa. Então, foi um resultado muito bom para a qualidade da água que tivemos, e o intuito é ficar monitorando
principalmente durante a execução da ponte, para ver se a gente consegue manter esse padrão de qualidade de água. Aqui algumas fotos do resultado das campanhas. Nos relatórios é apresentado o gráfico com os resultados, a gente discute os pontos que estão acima, é destacado, proposto algumas medidas. É apresentado também a forma de gráfico. A cada mês, todo relatório vai acumulando os resultados das campanhas anteriores para fazer uma comparação. Monitoramento da fauna aquática. Esse programa ele tem o objetivo de monitorar a população de peixes do Rio Araguaia antes, durante e depois das obras de construção da ponte, permitindo a adoção de medidas que assegurem sua preservação. O monitoramento da fauna aquática são 4 pontos, 2 acima do eixo da ponte e 2 logo abaixo, na jusante. Esse programa, ele teve o cronograma dele, a gente está executando agora, finalizando a parte final já de tabulação de dados, porque aquela bio que eu falei que é a licença do IBAMA para trabalhar com fauna, ela teve um atraso na liberação dela e por isso a gente teve um certo atraso no cronograma e a gente está executando agora, mas pelo menos a gente conseguiu, né, executar antes do início efetivo da obra na parte da água. Então, a gente já vai ter uma resposta antes mesmo da construção chegar no leito do rio. Então, são previstos campanhas trimestrais. Então, a gente está finalizando a de junho agora e a próxima vai ser em setembro. O programa de arqueologia tem o objetivo de realizar o salvamento dos bens arqueológicos, né? Aqui, tanto em Xambioá quanto em São Geraldo, foram identificados 2 sítios, e essa região também foi cenário da guerrilha do Araguaia, então a gente já conseguiu identificar várias pessoas que têm relatos de familiares, que né, presenciaram alguma coisa, sabem da história, e isso tudo compõe um patrimônio arqueológico para a região. Então, para isso, há 3 subprogramas. Um de monitoramento arqueológico, que é de fato para acompanhar a obra, um outro subprograma para fazer o salvamento, né, que é o resgate, a identificação de algum material do patrimônio arqueológico, e um subprograma para fazer educação patrimonial, que é exatamente saber da população o conhecimento que eles têm acerca de arqueologia e dos eventos culturais que aconteceram, e também levar a informação para quem não conhece, para quem não tem ciência disso. Então, o cronograma para o monitoramento ele é 36 meses, acontece mensalmente, acompanhando a obra no dia a dia. O resgate e educação patrimonial são 6 meses, só que divididos diferentes. Já foi feito o resgate no sítio de Xambioá, e agora está fazendo o resgate no sítio já foi feito de São Geraldo, e agora está fazendo no sítio de Xambioá. Então, e até agosto vai estar tendo atividade para resgate do sítio. A educação patrimonial teve início em abril com um diagnóstico inicial, né, com as escolas, com os trabalhadores, a população, e está sendo preparado um material para trabalhar em cima do resultado desse diagnóstico preliminar. Então, a partir de agosto, estão previstas as atividades para a educação patrimonial. Então, os resultados, como eu já falei, né, o monitoramento é constante, principalmente em relação à escavação da infraestrutura. O de salvamento foi feito o resgate em São Geraldo e está iniciando o de Xambioá. E a educação patrimonial já tem um diagnóstico realizado, um levantamento, com questionário, com toda a temática da educação patrimonial. Aqui algumas fotos da arqueologia, do monitoramento, né? Como eu falei, principalmente em escavação. O salvamento aqui do sítio em São Geraldo. Então, tem arqueólogo, né, fazendo toda a identificação, vai ter uma parte de laboratório para a identificação desses materiais, que são da sua maioria líticos, né, rochas. Não é muito a minha área, mas é um programa bem legal. Os relatórios dão um resultado bem bacana de acompanhar. A educação patrimonial, que foi realizada junto com a população, com professores, trabalhadores da obra, para saber sobre
o quão eles conhecem sobre a arqueologia ou os eventos históricos da região. O inventário florestal, ele foi previsto para ser concluído com 2 meses, já foi concluído, né, 2 meses de trabalho. Foi refeito o inventário na margem direita, porque teve uma alteração em 2015 do acesso até a ponte, então foi realizado esse inventário, né, aqui a gente tem os resultados de espécies dentro da APP, espécies vegetais, né, são árvores fora da APP. Foi feito todo esse levantamento em janeiro e fevereiro, né, a contagem de cada indivíduo, a identificação das espécies, e a partir desse inventário florestal, atendendo a uma condicionante da licença, foi elaborado o projeto, na verdade está em elaboração, né, está previsto ainda, está em andamento a elaboração do projeto de plantio compensatório, que é para atender a condicionante, principalmente da autorização de supressão, e formalizar as áreas para o plantio, para nortear o desenvolvimento, né, a execução desse projeto. Então, ele está em andamento. Bom, agora é a parte de educação ambiental e comunicação social, que são programas que caminham, né, um pouco juntos, e a Juliette, que auxiliou a gente na execução de algum desses programas, ela vai trazer um pouco dos resultados que já tivemos desses 2 programas e as campanhas que já foram feitas. Obrigada, Eduardo. Parar aqui. Só entraram algumas pessoas quando a gente já estava desenvolvendo a reunião. Só gostaria de lembrar se tem alguém representando o prefeito, os secretários do município, que se manifestasse no chat, só para a gente lembrar essa participação. Eu vou projetar aqui a parte da educação ambiental, guarde só um instante, tá? E a câmera não? Não precisa abrir a câmera? Então, conforme o Eduardo falou, o programa de educação ambiental, de comunicação social, são 2 programas que eles têm, assim, ampla articulação em todo o território de construção do empreendimento. Toda a área diretamente afetada, toda a área de influência, esses 2 programas se movimentam por atuar conectando a população com as questões ambientais e com o empreendimento, né? Criando toda uma possibilidade de diálogo entre essas 2 situações, a população que está recebendo o empreendimento e o canteiro de obras, né? A gestão ambiental da obra, o DENIT. É como se esses 2 programas eles estivessem ali para servir de ponte, né, entre essa população e o empreendimento. E não unicamente com isso, mas também com a percepção aguçada para as questões ambientais. Onde é que eu tenho que atuar nesse momento, né, aproveitando a oportunidade de construção do empreendimento com essa magnitude, para que eu veja
as questões ambientais dos 2 municípios e dessa área do Rio Araguaia com um pouco mais de cuidado, com mais sensibilidade. Né? Então, essa movimentação gera também um relacionamento do empreendimento com essa sociedade. O Programa de Educação Ambiental tem o objetivo de desenvolver ações educativas visando, através de um processo participativo, capacitar e habilitar a sociedade para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida nos municípios de Xambuá e São Geraldo do Araguaia. Lembrando que esses 2 municípios, eles estão compondo, fazem parte, né, de 2 importantes biomas do Brasil, a floresta amazônica e o bioma cerrado. Então, esses 2 biomas, eles têm características que às vezes são semelhantes, mas às vezes são muito diferenciadas. E também tem características e espaços e espécies que estão, de certa forma, ameaçados no processo de desaparecimento, de extinção, né? Algumas espécies de pássaro, algumas espécies de animais terrestres, aquáticos, algumas espécies de vegetação que se encontram ameaçadas. Então, esse é o momento de que a gente trabalhe o processo de educação ambiental, levando o conhecimento da população essas situações e trabalhando para que a gente possa produzir um mínimo de controle, né, do impacto sobre essas situações. Programa de Educação Ambiental, componente 1, que é o programa propriamente dito, direcionado aos grupos sociais da área de influência da atividade em processo de licenciamento, e a componente 2, que é o programa de treinamento dos profissionais em questões ambientais, direcionando aos trabalhadores envolvidos nas obras o objetivo do licenciamento, O que ocorre? Essa segunda componente, que é o programa de treinamento de profissionais em questões ambientais, ela está afeita aos trabalhadores que estão lidando direto na construção. As pessoas chegam no canteiro de obras e nem sempre elas têm as informações para lidar com aquele ambiente de uma maneira sustentável, que é o que a gente persegue em todos os processos, que é a sustentabilidade. Então, eles precisam receber esse treinamento no cotidiano, ali daquele canteiro, né, junto aos seus afazeres profissionais, para que eles entendam esse processo. Por que nós temos um programa de salvamento arqueológico? Por que nós temos um programa de educação ambiental? Por que nós temos um programa ligado às questões de saneamento, como a água e tudo mais? Então, essas informações chegam nos trabalhadores da obra por meio também do programa de educação ambiental, que é responsável por levar essas informações. O cronograma do programa de educação ambiental. A primeira campanha aconteceu em janeiro, né? E agora estamos ainda em fase de execução da segunda campanha, agora no mês de junho. A primeira campanha, ela se movimentou por fazer um diagnóstico das questões ambientais do município. Então, foi feita uma pesquisa semi-estruturada, né, com um aspecto mínimo de cientificidade, e que buscou conhecer algumas questões relacionadas à população e à questão ambiental, né? Como é que se dá esse entendimento? O que é que a população conhece? O que é que ela entende com relação, por exemplo, a esse bioma em que eles estão inseridos? Então, a campanha foi executada com o público em geral, né? Comerciantes, trabalhadores, com os usuários da balsa e com as escolas. Então, esses 3 públicos, eles trouxeram informações que embasou, inclusive, a elaboração do material da segunda campanha de educação ambiental. Essa segunda campanha de educação ambiental, o principal diferencial dela foi a formação de professores por meio de oficina técnica. Então, esse processo ainda está ocorrendo. Na terceira reunião pública, a gente traz um relato mais conciso, né, mais estruturado dessa segunda campanha,
Mas o certo que embasou, que deu estrutura, que ofereceu elementos para se constituir o material técnico para a execução da segunda campanha, foi justamente esse diagnóstico que se realizou para conhecer a percepção ambiental dos moradores. E esse programa, né, o Programa de Educação Ambiental, que tem como resultado as duas componentes que eu falei anteriormente, né, ele tem a previsão também de acompanhar a obra em 34 meses, sendo que as campanhas ocorrem de 4 em 4 meses. Os objetivos do programa são desenvolver ações educativas, visando, através de um processo participativo, capacitar e habilitar os setores sociais para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida nos municípios da área de influência do empreendimento. Contribuir para a preservação e a minimização dos impactos ambientais e sociais decorrentes do empreendimento através da inserção da educação ambiental nas atividades do empreendimento. Então, todas as ações, elas são, de certa forma, educativas, né? Embora a gente tenha um programa, por exemplo, de coleta para análise de água, né? E ele tem uma periodicidade, se eu não me engano, mensal. Então, o que ocorre? Tudo que é desenvolvido nesse programa também acompanha o processo educativo, porque os resultados dele podem ser repassados tanto aqui por uma reunião pública de comunicação social, quanto esses resultados viram elementos de educação ambiental que servirão como exemplos e até como recursos pedagógicos para a formação de professores e para os trabalhos escolares, dentro dessa perspectiva da construção da ponte. Como eu falei, né, eu já até explanei um pouco como se dá a componente 2, que é o programa de treinamento dos profissionais em questões ambientais, e ele visa desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e riscos ambientais e tecnológicos decorrentes das obras da rodovia BR-153 no meio físico e social. Objetivo previsto na Instrução Normativa do IBAMA, número 2 de 2012. Desenvolver ações de sensibilização, treinamento e capacitação dos trabalhadores, visando contribuir para a preservação e a minimização dos impactos ambientais e sociais do empreendimento. Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados relacionados à obra, conforme estabelecido no plano ambiental da construção PAC, que foi o que o Eduardo comentou com vocês e mostrou. Um pouco dos resultados, né, na primeira campanha e já nessa segunda campanha, né, conscientização sobre os temas de educação ambiental e entrega de material, cartilha e folder. Então, essa atividade ocorreu há poucos dias e foi feita por uma equipe tomando todos os cuidados de distanciamento social, usando máscara, por conta do período de quarentena que nós estamos vivendo. Também esse processo, todo o período de construção da ponte, vão ocorrer esse processo de sensibilização e possível conscientização sobre os temas de educação ambiental e entrega de material na balsa, para os usuários, né? Isso expande os horizontes do programa de educação ambiental, porque esse material é levado para os outros estados e quiçá, para todo o Brasil. Então, isso expande sobremaneira a nossa possibilidade de comunicação do que está sendo feito no processo de construção da ponte. A oficina, como eu falei anteriormente para vocês, né, o módulo interdisciplinar, em que trouxe essa parte mais pedagógica, né, oferecendo ferramentas didáticas para a formação de professores. Esse processo vai ocorrer com módulos e intermódulos. Os módulos são 4 e o intermódulo vai ocorrer no processo entre um módulo período entre o módulo para os alunos por meio dos professores que estão sendo formados. Eles vão receber essas informações e vão replicar para o seu público.
Interromper? Só um instante. Parece que está travando o som. Só um instante que eu vou tentar arrumar aqui. Eu interrompi? Normalizou já, Juliette. Tava falhando. Tá, então eu vou voltar a apresentação. Só um instante. Só lembrando, Juliette, que esse material da educação ambiental e de comunicação social, a gente vai disponibilizar aqui no chat como anexo, para quem quiser tá fazendo o download. Então, tem o informativo da ponte, que a Juliette vai comentar, tem o material que foi divulgado de meio digital e também entregue para a população. Então, vai estar disponível aqui na sala. Como está aparecendo a apresentação de novo, Eduardo? Não, só você. Não. Só um instante que eu vou arrumar aqui para aparecer. Só um instante. E agora? Tá começando. Tá, agora sim. Acho que travou, Juliette. Tá começando. Acho que agora vai. Deu certo agora? Sim, tá aparecendo. Então, aqui também é um pouco da componente da 2, que é o Programa de Treinamento dos Profissionais de Questão Ambiental, né, como é feito no canteiro de obras, né, com DDS, que são diálogos diários de segurança, em que essas questões das campanhas são abordadas, né. Essa campanha que está sendo executada agora, né, ela foi pensada com um tema maior, que é a água, mas também com um tema relacionado às praias e à diversão, que envolve saúde pública, que envolve cuidado com o ambiente, produção de resíduos sólidos. Então, um conjunto de coisas, porque quando ela foi pensada, não estávamos ainda nesse processo de pandemia, né? Então, a gente visualizou o período de praia, o período de maior efervescência, né, de uso do recurso natural, que é a água, para o lazer. E que os dois municípios, eles se envolvem sobremaneira. Então, a gente trouxe, e o material, vou apresentar para vocês, o material que foi produzido, os folders e a caixinha de educação ambiental, com o tema da água e de resíduos sólidos. Esse material também foi disponibilizado no canteiro para os trabalhadores. Então, os temas, né, da educação ambiental, em que se produziu já material e que posteriormente vai ser disponibilizado, é água, resíduo sólido, código de conduta, animais peçonhentos, animais silvestres, DST, fluentes, queimadas, segurança do trabalhador. Então, essa aqui, ó, é o exemplo, esse aqui é o exemplo do folder sobre a água, né? Esse material da água, ele foi mais detalhado numa caixilha, que a caixilha, ela tem mais essa função, como eu falei anteriormente para vocês, educativa, pedagógica, serve como material de pesquisa para os alunos nas escolas. Então, está sendo disponibilizado para a população em alguns pontos, mas também, sobretudo, nas escolas, porque o uso da cartilha, ele acaba sendo mais aproveitado nesse ambiente escolar. O folder não, é algo mais simples, mais sintético, e que, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui como ele está sendo elaborado, como ela foi elaborada, como é que ela ficou visualmente, durante esse processo de apresentação. Só mais um instante. Esse é o folder do resíduo sólido, né? Esse folder, ele também está ligado à campanha que está ocorrendo, porque, como eu falei para vocês, a intenção era discutir esse processo de uso da água nesse período, né, de junho e julho, que é o período de veraneio.
e aí fomos apanhados por essa impossibilidade, né? Eu não sei como é que está, assim, se as pessoas estão indo à praia, se elas estão usando, mas a gente aproveitou, né, para transversalizar algumas informações sobre as questões ambientais, e esse material ele continua servindo para todos os contextos, né? Não unicamente no período de praia. Ele está sendo evidenciado agora por conta desse período, mas ele também serve, inclusive, para outros contextos. E serve ainda para o contexto do processo que nós estamos vivendo agora, que é o processo de pandemia, porque bate também nas questões de saúde pública. Essa é a cartilha, né? Como eu falei, ele traz um texto um pouco mais pedagógico, lúdico, discursivo, técnico, envolvendo toda a questão da água. O programa de comunicação social, que é esse que a gente está executando agora, hoje, ele busca criar um canal de comunicação contínua entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada pelo empreendimento, de forma a motivar e possibilitar a sua participação em todas as fases do empreendimento. Divulgar a importância do empreendimento para o desenvolvimento local e regional, garantir o amplo e antecipado acesso às informações sobre o empreendimento, os impactos ambientais e sociais associados e os planos de gestão e a gestão ambiental da construção, que é o PAC. Como eu já falei, ele tem ampla articulação em todo o território. Criar um canal de comunicação contínua entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada, né? Repetiu, desculpa. Programa de comunicação ambiental, o cronograma dele, praticamente o mesmo cronograma da educação ambiental, né? Ocorreu a primeira campanha em fevereiro, né? A segunda está ocorrendo agora. Em outubro haverá outra campanha, ele acompanha também os 34 meses, né? Porque esse cronograma ele foi desenhado de 4 em 4 meses, justamente para que essa articulação no território funcione e a gente trabalhe as informações no programa de comunicação social e de educação ambiental, 36 meses, de modo em que a gente colha material no próprio território e traga esse material para que ele seja debatido, né, pela população, para que ela se enxergue, se perceba, pertença ao processo de comunicação social e de educação ambiental. Então, esse aqui é um dos resultados, né? A reunião pública, uma foi feita em São Geraldo do Araguaia e outra em Xanduá, né? Em fevereiro de 2020, né, com um público considerável, uma participação muito boa, uma participação pontual, as pessoas perguntaram muito, tiraram suas dúvidas, a gente teve participação de autoridades, né, então tem sido muito tranquilo esse relacionamento da obra, a partir da perspectiva ambiental com a população, assim como também a partir da perspectiva da construção civil. A gente tem percebido um relacionamento muito saudável e a gente agradece, inclusive, os retornos que se recebem. Um dos canais de comunicação são as caixas de sugestão, que estão disponíveis nas prefeituras, né, e que vocês podem, preenchendo a ficha, esse formulário de sugestão, podem fazer reclamações, sugerir, fazer perguntas e depositar na caixa. Existe uma periodicidade de retirada desse material para gerar as respostas, né? Então, de 15 em 15 dias se gera respostas e se disponibiliza essas respostas no canal WhatsApp. Os canais de comunicação e entretenimento são esses. O número WhatsApp, né? 63984675244. O Instagram da Ponte, né? Ponte Rio Araguaia, BR-153, PA_TO, que é um dos endereços que vocês também podem encaminhar perguntas. O site da Ponte, né? Esse e-mail, né? contato@Ponte Rio Araguaia, que está ligado ao site. O e-mail, né, que é www.ponte Rio Araguaia, BR-153, pa-to.com.br.
e o Spotify, Gestão Ambiental da Ponte, em que a gente já disponibilizamos um podcast sobre o programa de educação ambiental e a previsão é que a gente tenha material daqui a um tempo, daqui mais para frente também no Spotify. Programa de comunicação social, ele conta com os canais de comunicação, o WhatsApp, site da Ponte, caixa de sugestão, que são os oficiais. Esses outros, Instagram, né, que são rede social e tudo mais, nós acrescentamos já por conta desse processo de distanciamento social que a gente se obriga a viver hoje, por conta da pandemia, e houve essa necessidade, então, de criar canais que possibilitassem a comunicação remota, mais visual, né? Aí criou-se o Instagram e deu-se mais visibilidade ao canal e, em consequência, o Spotify também. Esses são os resultados, né? O canal mais utilizado, e-mail, caixa de sugestão e WhatsApp, né? Os assuntos, o assunto que bomba, né, com 35%, são as vagas, né? Aí vem andamento da obra, elogios, desapropriação, que é um assunto que muita gente procura saber porque se sente impactado por esse processo, e outros assuntos que variam muito, entendeu? Desde o processo de educação ambiental, desde vagas, desde andamento da obra, elogios, reclamações, que chega a quase 40% do que é perguntado. Esse também foi o informativo que está sendo distribuído. Nesse informativo é possível ter assim, um retrato de praticamente todos os programas ambientais, o que foi feito, quando foi feito, qual a importância dele, qual é a magnitude do impacto que está sendo reparado e tudo mais. Então, dúvidas e sugestões, mais uma vez, estamos projetando aqui os canais de comunicação mais oficiais, que é o canal WhatsApp, o e-mail e o site da Ponte, né? O WhatsApp acaba sendo muito mais fácil, né, de contactar, todo mundo tem no seu aparelho celular, e aí as pessoas, quando têm essa necessidade de ter alguma informação, manda mensagem, e a gente se organiza para responder essas mensagens. Só um instante, voltando. Eu vou tentar projetar aqui rapidinho a cartilha para que vocês conheçam como ela foi elaborada, entendam a importância dela, tá? Só um instante. Tá aparecendo, Eduardo? Tá sim. Tá. Então, essa é a cartilha, ela está impressa, né? Alguém perguntou no chat se ela seria disponibilizada em alguns pontos, né? Vocês também podem solicitar, mas sobretudo porque é um material um pouco mais pedagógico para o ensino-aprendizagem, então ela tem uma linguagem mais voltada a esse público.
Então, elas ficarão nas escolas, né, e com os professores que estão participando do processo de educação ambiental. Então, ela traz um texto um pouco mais lúdico, né, ela cita o que está ocorrendo nesse período nos municípios de Xambioá e São Geraldo do Araguaia, né, traz aqui uma música do Juraildes da Cruz, né, que é um poeta da região, né, embora seja goiano, né, mas atua muito no estado do Tocantins e também um pouco naquela parte do estado do Pará. Faz uma apresentação, né, da água enquanto elemento mineral, né, os seus usos, os seus diferentes usos, né, quando a água é potável ou não, a importância de se conservar solo, matas ciliares para a recuperação e manutenção dos mananciais, o ciclo de manutenção da água. Vejam que todo o material ele foi elaborado trazendo também um pouco dessa parte, um pouco uma poesia, um pedaço de música, um textinho mais lúdico para chamar a atenção da informação técnica e de uma maneira que não fique chata, né? Que seja prazeroso trabalhar esse conhecimento. E para conservar a água, né, as quantidades de água disponíveis no planeta, a bacia hidrográfica do Rio Araguaia, classificação das águas, o tratamento, que é uma parte super importante, né? Como é que ele é feito, e aí mostra também toda a parte de captação, decantação, filtração, cloração e fluoretação, até o reservatório e depois distribuição nas casas de vocês. A água nos seres vivos e no homem, né? Consumo de água em casa, a legislação, que é super importante que vocês tenham conhecimento que nós temos uma legislação que rege a água, né? Uma política nacional de recurso hídrico, e aqui tem os apontamentos dessa parte, né? E também umas referências, caso vocês queiram consultar. Essa é a caixilha, né? Eu vou tentar depois colocar no chat para vocês o folder sobre a água e sobre resíduo sólido, em PDF, né? Só um instante. Onde é que eu paro? Esses arquivos que eu falei para vocês, eu vou enviar no grupo WhatsApp, Eduardo. Fica mais fácil, porque no chat não tem como projetar. Poderia projetar aqui, mas é um material que já está circulando nos 2 municípios e nós vamos colocar em PDF nos grupos, no grupo da Ponte e o grupo de educação ambiental. E a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que estão nesses 2 grupos. E aí fica mais fácil para eles manipularem esse material. Fora, como eu falei, já foi feita uma campanha de distribuição e eles também vão ficar disponíveis junto com as caixas de sugestão, parte desse material. Agora, de acordo com o nosso protocolo, né, de acordo com o nosso cerimonial, o Rodrigo deveria falar um pouco mais sobre a obra civil. Eu não sei se ele deseja falar ou se a gente passa para o Deusdete. Vocês me falam. Vamos passar para o Deusdete. O engenheiro civil iria participar da reunião, mas ele teve um contratempo.
Então, o Rodrigo, que é engenheiro ambiental, ele explanou um pouco sobre andamento. Daí a gente passa palavras para o Deusdete, para ele comentar alguma coisa, se apresentar, o pessoal conhecer ele também. Deusdete, pode ficar à vontade para se apresentar. Eu vou apresentar, então, o seu Deusdete Souza. Ele é engenheiro civil do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né? E ele está aqui nessa reunião pública, oficialmente representando o DENIT, né? Então, é o grande responsável pelo empreendimento, né? É a quem nós recorremos e temos que prestar conta, né? Claro, primeiro a sociedade, mas também o DENIT que intermedia esse processo de prestação de conta desse empreendimento. Então, eu passo a palavra para o senhor Deusdete. Abre teu microfone, Deusdete. Deusdete, a gente não consegue te ouvir. Seu microfone está aberto, mas a gente não tá tendo o retorno do áudio. Talvez se ele tirar o fone e se ele estiver com o notebook, direto no notebook, fica mais fácil. Não. Deusdete, vê se na barra do link da sala, no canto direito, onde parece uma câmerazinha, você autorizou o microfone. Às vezes o microfone não foi autorizado. Não, a gente não te ouve. Deusdete, tenta tirar o fone do computador, desconectar. Eduardo, tá ouvindo? Agora sim. Agora eu não tô ouvindo eles. Eduardo, tá ouvindo? Não. Sim, Deusdete, agora sim. Estamos ouvindo. Agora eu não tô ouvindo vocês. Tá me ouvindo, Deusdete? Gente, esses problemas técnicos são comuns. Eduardo, fala aí, Eduardo, tá ouvindo? Então, a gente está ouvindo. Você está ouvindo a gente? Mas a gente estava te ouvindo. Não vai. Deusdete, eu acredito que você pode ir falando, tá? Mesmo que não consiga nos ouvir. Mas nós estamos te escutando. Você não liga tudo? Tá, não.
Eduardo, tá me ouvindo agora, Eduardo? A gente te ouve, e você? Pode entrar de novo na sala. Só entra de novo. Depois fala. Vamos aguardar o Deusdete retornar, que às vezes a sala apresenta esse problema abre a câmera, o microfone, mas não dá retorno no áudio. Pessoal, enquanto a gente tenta arrumar esse probleminha, se alguém tiver alguma dúvida, um questionamento, a gente vai abrir o final da reunião para tirar essas dúvidas, para direcionar, né, quanto aos questionamentos, mas vocês já podem ir deixando aqui no chat, tem a opção aqui na direita para chat, que daí já pode deixar os questionamentos todos lá, que quando chegar o momento das perguntas, a gente já tem adiantado e já pode tá respondendo. Ou se alguém quiser também pedir voz para falar, ou questionar, ou complementar, pode pedir também, abrir o microfone, que a gente abre esse momento para a população participar também. A reunião, tem que ter participação da população, e se quiser falar, será bem-vindo. Só complementando o que o Eduardo falou, essa interação ela é altamente necessária. Só assim nós vamos poder saber, né, as dúvidas que vocês têm, né, qual é a necessidade de informação e tirar essas dúvidas dentro da medida do possível. Isso que aconteceu com o Deusdete agora é extremamente comum acontecer. Nós estamos nos adaptando às ferramentas, ainda é muito novo, é um ambiente que a gente está pisando em ovos ainda para se movimentar dentro dele, né? Mas normal, ele voltou, vamos ver se ele tem áudio agora. Tem, Deusdete? Liga teu microfone. Ainda está sem áudio. Deusdete, existe uma possibilidade de você participar pelo celular. Se você apertar no link no celular, você entra e a conexão é melhor. E aí você pode passar a mensagem, pode fazer sua fala pelo celular tranquilamente. Não sei se ele está escutando. Rodrigo, você teria alguma coisa para acrescentar com relação à obra civil? Tirar alguma dúvida?
Só para a gente não ficar com o tempo parado aqui e dar continuidade à reunião. Enquanto o Deusdete afere o material dele, né, para entrar na reunião, para participar, para falar, eu vou projetar para vocês um folder de resíduos sólidos. Só um instante. Está dizendo que não é o e-mail. Resíduo sólido. Está apresentando? Deixa eu olhar. Tá. Tá. Então, esse folder, né, como eu falei anteriormente, ele foi elaborado pensando nessa campanha de educação ambiental, né, e de comunicação social, porque os dois programas, eles trabalham juntos, eles se articulam no ambiente, né, e no ambiente de obra. Trazendo aqui para vocês, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre a perspectiva do resíduo sólido e vocês conheçam o material que nós elaboramos pensando na sociedade de Xambioá e de São Geraldo. Então, resíduos sólidos define-se como resíduo sólido tudo aquilo que normalmente chamamos de lixo. Essa discussão ela é bem abrangente, né? Por que eu estou trazendo esse material numa reunião de comunicação social? Justamente para que vocês conheçam que esse é uma das possibilidades de canal de comunicação também que a gente leva informação para vocês, né? Ele não é o único, a produção de material gráfico não é o único meio, mas também é uma das maneiras que a gente alcança e leva essas informações e gera, em consequência disso, sensibilização ambiental, né, para essas questões, para as questões que afetam a sociedade como um todo e que pode se intensificar no processo de obra, né? Os resíduos, por exemplo, das obras, eles têm um tratamento específico. Houve uma mudança na sociedade que as obras hoje se movimentam de uma maneira em que eles produzem o mínimo de resíduo, né, que são considerados lixo. Hoje, grande parte do resíduo de obra é reaproveitado, assim também como grande parte do material industrializado. E esse folder traz informações e caracterizando, inclusive, os tipos de resíduos sólidos de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, traz resíduo sólido urbano, resíduo de construção, resíduo com logística reversa obrigatória, que é pilha, bateria, pneu, lâmpada, resíduo industrial, né? Resíduo sólido do transporte aéreo, aquaviário, resíduo sólido do transporte rodoviário e ferroviário, resíduo do serviço de saúde. Resíduos sólidos da mineração,
Inclusive, no município de Xamboá, vocês têm um exemplo desse tipo de resíduo sólido por conta do processo de industrialização e produção de cimento que vocês têm no município. Resíduo sólido agro pastoril, que é orgânicos e inorgânicos. Desde 2010, já temos uma política nacional de resíduo sólido, né? Que é a Lei 12.305 de 2010, que traz diversas inovações. Os planos de gestão de resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa, o direito da sociedade à informação e ao controle social e a hierarquização, dos resíduos. Então, esse é o folder, né? Como eu falei, ele vai estar disponível para vocês nos grupos WhatsApp. E disponível nos locais de informação, né? Onde a gente deixa também as caixas de coleta de informação e de reclamação, como eu mostrei anteriormente na apresentação para vocês. Eu vou verificar aqui no chat e ainda vou fazer um processo que é... Eu vou verificar aqui no chat as perguntas, né? E vou também fazer um processo de sorteio das camisetas e dos bonés, que vai ser algo bem rápido. Eu vou sortear pelo número de entrada aqui na reunião pública, né? Vou pedir para o pessoal falar um número, né? O Eduardo e o Rodrigo e o Geraldo e o Francisco, que são da equipe de gestão do empreendimento, né? E do consórcio. E esse número a gente vai sortear, então, a camiseta. Fala o número, Geraldo. 4. Fala um número mais para frente. 4 é Eduardo, 25. Sônia Maria Evangelista. Ganhou uma camiseta. Vou anotar, tá, Sônia? E depois a gente vê como é que entrega. Fala o número, Eduardo. 17. Um instante. Joaneide Pontes. Ganhou uma camiseta. Pode falar o número, Rodrigo. 13. 13. Iolete da Silva. Outra camiseta. Francisco, diz um número. Pode mandar no chat, se você quiser. Francisco não disse. Eu vou escolher um número, tá? 28. Raimundo Elias. Não, o Raimundo Elias. O Raimundo Elias do consórcio. Ganhou uma camiseta. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo, cara. Sou seu fã. Fala o número, Geraldo. 7. Eudiane.
Eudiane Vieira. Ganhou uma camiseta. Outro número, Eduardo. Quatorze. Jones Lane. Jones Lane Lopes. Eu vou sortear também. 20. Rita Araújo. Vou sortear mais 3 para completar 10 camisetas, tá? 24. Valdenice Pires. Isso. 19. Rosana. E 16, Miguel Oliveira. Aqui a gente completa, né, 10 camisetas sorteadas. Vamos encerrar a reunião pública, né, agradecendo a participação de todos vocês. Né, infelizmente, o Denise não conseguiu participar, é o problema que normalmente ocorre, que pode perfeitamente, a ferramenta tecnológica pode perfeitamente falhar, né? Nesse processo não foram geradas tantas perguntas, mas essas perguntas, elas, só lembrando, elas podem ser encaminhadas para os canais de comunicação que a gente já projetou aqui, que vocês sabem que existem. Inclusive, a gente recebe uma quantidade muito grande de perguntas, né, no nosso dia a dia, e as respostas estão geradas. Então, não se preocupe, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, lembrar que amanhã nós vamos repetir a reunião pública para o município de São Geraldo, se vocês quiserem avisar as pessoas de São Geraldo para participar, né, convidar, e aí amanhã eu espero que a gente tenha a participação de todos os membros que foram convidados e que a reunião ocorra de uma maneira mais tranquila. Ainda é um pouco tenso, porque nós estamos, como eu falei, nos habituando. Né? Muito obrigada a todos. Só complementar aqui, Juliette. Oi? Só complementar aqui, a gente teve um probleminha, né? O Deusdete do DENIT não conseguiu mais o áudio e microfone dele. A gente teve pergunta a Luciana, ela não está mais na sala, eu vi que ela já deixou a reunião, mas ela perguntou sobre a localização da ponte e o aterro, né, sobre os imóveis localizados na ponte e no aterro. São um tipo de dúvida que, geralmente, o DENIT, que está, né, ainda trabalhando nesse projeto dos acessos, que poderia responder. Então, a gente pode encaminhar essas respostas pelos canais de comunicação, ou quem quiser participar da reunião amanhã de São Geraldo, provavelmente terão também questionamentos quanto a essa questão, né, do traçado da ponte e os imóveis que estão nessa área. Então, a gente vai tentar, né, que amanhã não ocorram problemas, como essa foi a primeira reunião. Então, quem quiser está convidado também de Xambioá a participar da reunião de São Geraldo, que vai acontecer amanhã no mesmo horário. E, bom, diante disso, eu tenho a agradecer a participação, a presença de todos, e me coloco à disposição, né, nesses canais, principalmente no WhatsApp, para tirar a dúvida, e quem quiser contribuir também, fica à vontade. Então, gente, um bom dia a todos, uma boa semana, né? Muito obrigada pela participação e aguardo vocês nas próximas reuniões. Espero que vocês tenham gostado desse formato, né? E vamos nos habituando para que a gente, né, cada vez mais participe.
Muito obrigada. Antes de encerrar, quem quiser deixar o WhatsApp aqui no chat, já teve alguém que colocou, pode colocar os números que a gente vai encaminhar material de comunicação social, educação ambiental e responder as dúvidas através desse número. Então, quem quiser pode colocar o número, que daí a gente entra em contato. A Eudiane deixou, né? O número dela vai ser acrescentado. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vê aí, Sucesso. Pode ver, irmã. Vou ver bem aqui se eu consigo me conectar. O Neto foi embora agora, e aqui, ó, o que ele deixou aqui, ó. Aí vai ter que estar agora. Ah, mas é uma benção, meu netinho. Meu Deus, por que eu não estou conseguindo? Eu quero ganhar a camiseta. Ah, a câmera não tá, a câmera tá desligada. Agora ligou.